Fala pessoal, bora para mais um conteúdo aqui do RH Talks para a gente discutir o uso de inteligência artificial e dados na nossa área de RH. Talvez você esteja olhando para esse tema e tá mais ou menos igual aquele meme da Nazaré com um monte de coisinhas voando ao redor, imaginando fórmulas, dados. Mas é exatamente com esse objetivo que a gente está aqui, para desmistificar e simplificar como é que a gente usa dados no RH. Criar essa cultura. É muito mais do que ferramentas. A gente está falando sobre a cultura de dados, que a gente começa no RH, mas a gente também precisa levar para fora do RH, para que os líderes entendam que esse levantamento de dados eu não estou buscando um culpado. Os dados servem para melhoria contínua, para que a gente amplifique a produtividade e também melhore o clima dentro das nossas equipes. Para isso, eu estou aqui com um pessoal que nem mexe quase com dados, gente. O pessoal basicamente voa dado para tudo que é lado, é Power BI de um lado, Excel do outro, mas que entende na prática como que isso já acontece dentro do RH. A gente quer sempre trazer esse ponto, como que isso já acontece dentro dos RHs. E aí, quando a gente fala sobre dado, a galera já pensa em tecnologia, software poderoso. Eu vou começar com a Sabrina, que é uma cientista de dados, que tem toda uma lógica por trás, antes mesmo dos dados, que são coisas que eu quero entender, né, Sabrina? Sim. Eu acredito que antes de pensar em qualquer tipo de modelo, de dado, de exploração, de comportamento, de análise de padrão comportamental que a gente possa buscar identificar nesses volumes de dados que a gente tem, é importante entender o objetivo. E ter o objetivo claro, eu costumo dizer por experiência aí nessa jornada, que você resolve 50% do seu problema. Os outros 50 são execuções técnicas de validação, de hipótese, de tendências, probabilidades, de resultados que podem acontecer ou oportunidades ali de soluções que podem ser executadas e que também volta para o RH. Então, tudo começa no RH e tudo termina no RH. O objetivo é mapeado, identificado e aprofundado nas áreas de RH. Então, é importante ter essa troca, esse conhecimento multidisciplinar e, posteriormente, identificar os melhores modelos e ferramentas para ter a aplicação de acordo com cada cultura de dados em cada empresa, porque cada empresa vive a sua cultura digital e a sua cultura de dados. Tem esse fator também para evolutiva de construção. E aí o Fabrício cuida de um time gigantesco que provavelmente tem um produto dessa marca na sua casa, né? Correto, Léo. Boa tarde, pessoal. Eu também gosto de pensar que dados e tecnologia é um habilitador, né? Ele vai apoiar as áreas, né? Inclusive RH ou gestão de pessoas, como a gente chama na Nestlé, na tomada de decisões e também tirando aquela percepção, ou eu acho que, eu penso que, né? Então ele ajuda muito a aterrissar a discussão. E mais que metodologia ou técnica, eu gosto muito de pensar na nossa cabeça em como a gente enfrenta um problema, né, na Nestlé. Eu acho que a gente trabalha muito na nossa equipe de gestão de pessoas para que, quando vem um problema do negócio, como que eu enfrento isso? Eu tenho um desafio, ok. Para esse desafio, eu consigo trazer informação para ver se realmente eu tenho um problema, ok. O que eu posso fazer para melhorar isso? E depois, como é que eu meço se isso de fato foi produtivo e melhorou ou não. Então, acho que mais do que pensar de um produto, de uma solução, é mais surgir aonde que dói, aonde aperta, né? Como eu posso apoiar o meu negócio a partir de uma área de gestão de pessoas. Eu acho que você traz um ponto assim de temos um problema. Vamos olhar, tá, beleza, precisamos resolver o problema, mas qual foi a causa dele e como que eu consigo atuar lá na causa para que ele não aconteça de novo? Eu resolvo ele primeiro, mas eu tenho que entender como que ele não acontece de novo. E trabalhar essa cultura na empresa de olhar dessa forma, porque o que eu mais ouvi na minha vida, eu tô apagando incêndio, eu tô correndo. E aí, às vezes, você tá correndo para resolver o mesmo problema toda semana, porque você não voltou lá para entender a causa, para estancar isso. E acho que é um ponto que você conhece bastante de trabalhar essa cultura lá dentro da eFarma, para tornar esses dados algo parte da cultura, ou como gourmetizadamente virou, né, da cultura data-driven. Todo mundo é data-driven agora, mas no final, será que somos mesmo?
Não, legal, Léo. Eu acho que a primeira parte é realmente, se a gente tem um trabalho que se repete demais, você entender como que eu faço uma automatização disso, o que que eu posso olhar para eu trazer e liberar mais o meu tempo para que, de fato, eu olhe para os dados. Mas antes de olhar para os dados, né, que a Sabrina traz, como que eu delimito a pergunta, né? Como que eu delimito o problema? Senão, realmente, eu só tenho ali um banco de dados, mas eu não vou conseguir pensá-los. Então, delimito a minha pergunta e começo a pensar na minha coleta, ainda sem trabalhar eles. Então, se eu vou ter um formulário de percepção de um evento que eu tive, qual que é a forma mais estruturada desse formulário para que eu faça uma boa leitura depois? Entenda que a gente nem está falando ainda de como que vai ser essa leitura, mas eu preciso saber que ela é agradável, que eu consigo encaixá-la de uma forma lógica. Então, começar a pensar em lógicas, padrões, passos a serem seguidos, vai possibilitar com que eu tenha uma hora dados estruturados e consiga fazer uma boa leitura. Eu digo uma hora porque talvez o seu time seja pequeno, sua população seja pequena, então você precisa fazer ali um período maior de coletas para ir fazer as análises. Mas, se você tiver o pensamento desde já, dessa coleta ser estruturada, vai super ter apoiado daqui 6 meses ou 1 ano, conseguir fazer excelentes análises que vai possibilitar que o teu próximo ano seja ainda melhor. Eu acho que o RH talvez seja a área da empresa que tem mais dados. Se a gente olhar para dentro do DP, eu tenho dado de onde mora a pessoa, idade, todo o fluxo de informação está no DP. Se eu conecto as partes, por exemplo, de uma pesquisa de clima, eu trago mais dados para agregar nisso tudo. Mas você traz muito essa questão da lógica por trás. Quais as perguntas eu quero fazer? E muitas vezes o time de RH realmente é pequeno. Às vezes, como eu brinco, uma equipe de RH tem um ser humano que cuida de tudo. E ele vai precisar de ajuda de uma outra área, às vezes vai ter que recorrer a uma área de negócio para fazer um relatório, para estruturar esses dados. Essas perguntas são fundamentais para que eu consiga pedir ajuda. Eu vou chegar lá no time de Power BI, de inteligência, de negócio, eu preciso estruturar um estudo sobre... Se eu não souber fazer as perguntas certas, vai sair um estudo totalmente enviesado, ou ambos vão ter retrabalho, porque vai chegar no final dessa... Não era isso que eu queria, não era essa informação que eu precisava, ou simplesmente eu mesmo não vou entender o que saiu daquilo dali, né? E complementando também, Léo, eu acho que a gente precisa entender que tem que dividir para conquistar. Eu posso querer algo ali muito grandioso, mas eu preciso também fasear isso para eu entender se eu estou no caminho correto, se realmente aquela hipótese ela é validável, para que eu não me debruce ali muito tempo num problema, numa pergunta que não está no caminho correto. Então, essas divisões, esses períodos menores de análise, mesmo que você tenha conseguido se expressar lá para o time de Data Science, né? Faça esses pequenos sprints para ter essas validações, porque isso valida em curto período, né, de desenvolvimento. E acho que é isso, ter essa consciência de que eu não consigo fazer tudo. Não consigo, vou ter um mega dashboard de informações de pessoas, sendo que às vezes eu não consigo nem fazer. O próprio o DP já não funciona direito porque eu não consigo, porque eu sou uma única pessoa. Então, assumir que você consegue fazer uma parte e até perante a sua equipe, gestão e tudo mais, falar que você consegue fazer uma parte daquilo é fundamental para não sobrecarregar e não gerar uma expectativa. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que a profissional de RH tinha acabado de entrar e falou, não, porque eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro, e eu pensando comigo, ela acabou de entrar, ela não está dando prazo nenhum para isso. A galera vai ouvir e vai achar que daqui a um mês está tudo pronto. Porque quem não trabalha no RH não sabe o processo todo, como vai. Então, acho que partindo desse princípio de você assumir que existem coisas que são importantes, urgentes, e são outras que são emergências que você precisa fazer. Acho que elencar isso também ajuda. No processo de onboarding dentro das empresas, de trazer esse onboarding de equipe de dados, acho que faz muito parte disso, conscientizar a gestão, que são etapas, né? Acho que não... E aí, uma vez eu já falei sobre isso, não existe RH as a service. Você não assina um RH, uma plataforma que você baixa bonitinho e ela funciona a cultura, recrutamento e seleção. Dados é a mesma coisa, não existe People Analytics as a service, digamos assim. Cada empresa vai ter o seu, né? Acho que na Nestlé, quando você começou a implantar, quando começou a trajetória toda,
você foi entender o que era People Analytics na Nestlé, né? Eu comecei em 2014, né? Fui para a Suíça para uma posição para olhar a questão de dados e People Analytics dentro de recursos humanos, em começar essa área. E é muito interessante ouvir a Maria comentar a questão dos dados, a questão do autosserviço, ou seja, acho que o primeiro passo, Léo, é entender os meus dados e como eles estão estruturados, e se da forma que eles estão estruturados eu vou conseguir tirar as respostas que eu quero. Isso partindo do básico, ou seja, do reporting, do indicador, do KPI, do Power BI, que seja. Se eu estou numa empresa que tem vários negócios, várias funções, que está operando globalmente, por zona, por mercados, por país, ou seja, como é que eu estruturo a minha informação para que eu possa olhar, sempre posso dar um exemplo, para que eu possa olhar o meu balanço de gênero na Boutique Nespresso do Shopping Morumbi, eu posso olhar meu balanço de gênero na Nespresso no Brasil, na Nespresso na América Latina, na Nespresso global. Então, como é que eu consigo estruturar a minha informação para poder gerar essa informação, pôr isso no dashboard, e daí eu conecto com a parte que você trouxe, que é a parte de como é que eu libero o tempo da minha área de People Analytics para não ficar fazendo report, ou gerando coisas que a pessoa pode ter um autosserviço, ir lá buscar a informação que ela precisa, e eu libero meu tempo para poder fazer outras análises que são mais importantes para o meu negócio. Então, acho que esse é como um dos primeiros passos aí para poder estruturar e começar, né? E de forma que você consiga liberar tempo para fazer outras coisas também. E aí é People Analytics, é você analisar, não é só criar relatório, gente. Não é uma fábrica de relatório sobre dados. Acho que é muito... Passamos pela parte de estruturar, de entender a lógica, mas é como eu analiso e transformo isso em algo factível para usar dentro da empresa mesmo. E aí a Sabrina trabalha bastante com formação de profissionais em People Analytics, ensina muita gente. Lá na comunidade da Isabela, né, da Isabela Cavalheiro, Grupo Troca. Beijo, Isa. Então, eu vejo muita coisa de você lá, porque é um tema, os profissionais de RH têm procurado mais isso. Mas ainda vejo uma procura bem aquém do que aquela que a gente precisaria de verdade, né? Sim. Sou professora universitária e de curso livre. Então, no Grupo Troca é um curso livre. São públicos diferentes, mas são públicos que buscam, têm o mesmo objetivo, né? A grande maioria, não 100%, são profissionais de RH. Muitos profissionais do departamento pessoal, justamente por ter ali o oráculo dos dados, né? Eu costumo dizer que é o oráculo dos dados. O Excel já faz saída. parte da vida deles ali, que eles brigam com o Excel desde a folha de pagamento, né? Sim, e apesar de eu ser professora de Python também, que é uma linguagem de programação, né, muito forte, muito conhecida, eu sei que o Excel é uma ferramenta corporativa. Então, mesmo que você migre para um Python ou você vai utilizar o Python, o Excel vai entrar dentro do Python. O Excel vai aparecer em algum momento, porque é uma ferramenta corporativa, que se comunica muito bem, né? Eu percebo que tem muitos profissionais com dores semelhantes, com dinâmicas, com situações muito parecidas, e todas elas envolvem um pouco do que a Maria trouxe, cultura. Cultura de dados, que está dentro de People Analytics, cultura de processos, que está dentro do Agile, né? De eu ter um pensamento analítico, um pensamento crítico, de fazer as minhas entregas, e a jornada do colaborador nesse contexto todo, atuando numa cultura digital, que é a tecnologia, que é onde gera toda a matéria-prima e o insumo de dados para poder trabalhar com todas essas culturas. Mas eu também vejo um papel que ele atua muito nas áreas de People Analytics, que são profissionais de ciência de dados, como eu, engenheiros... Que era um cargo que 10 anos atrás nem existia, né, gente? Exatamente. Engenheiro, CBO arquiteto de agora, dados, né? Agora que... Exatamente. Então, a gente vê todo esse ecossistema de dados, profissionais de dados, e também RH caminhando junto dentro de um guarda-chuva de skills multidisciplinares. No livro do Mike West, ele tem um desenho muito interessante chamado Intersecção de People Analytics. Ele traz frentes, né, parece uma teia de aranha, assim, onde mostra estatística, matemática, negócio e design. Ou seja, o negócio está ali, que é o próprio RH em si. A matemática e estatística também. Tecnologia também. O design também, falando do quê? De mentalidade científica, experimento, o empírico ali, conceito, prática. As principais dores vêm muito de uma frase que você usou no início, de lavar a escada de cima para baixo. Por quê? Existe e eu estou muito feliz de estar aqui com lideranças, porque
existe um comportamento que é reproduzido Uhum. da liderança para baixo. E que também é subestimado ao mesmo tempo, né? No sentido assim, não, liderança é dinotec ou algo do tipo, não vai agregar em nada, não conhece dados. E olha que é uma cientista de dados que está falando. Só que tem um ponto que você falou comigo, Léo, que eu gosto muito, que nem tudo está nos dados. Uhum. A liderança normalmente traz uma expertise, traz uma história daquela empresa que vai agregar ou vai revelar coisas que os dados não trazem. Às vezes você está olhando uma linha do tempo. O que aconteceu aqui? Que teve uma queda de produção, por exemplo, um O aumento dado não significativo coletou. ou o dado aumentou o turnover naquela. O que Exato. aconteceu? Aí você pergunta para essa liderança, ela vai te dizer: não, aqui, por exemplo, a fábrica parou porque teve um ciclone, por exemplo. Exato. Ou teve um aumento de turnover porque a gente precisou desligar uma área, alguma. Não tem no dado, Nem muita sempre vai estar coisa. no registro da empresa, então Exato. vai estar no empírico muitas vezes daquele. Então eu acredito que tem profissionais de dados também que estão nessa sala de aula, que querem aprender sobre o RH, Uhum. porque o RH tem as suas complexidades, e tem muitos profissionais de RH que querem se aproximar um pouco mais da área de dados, que também tem muitas complexidades. Eu acho que um plus que é as atualizações. Com a IA, a gente está tendo o empoderamento, o fortalecimento ali da área de People Analytics muito forte, né? Uhum. Pesquisas aí mostram 10% de crescente nos próximos anos global. Eu brinco que é a nova dupla dinâmica, né? Que People Analytics não é algo novo para o RH. Por mais que muitos profissionais estão descobrindo isso agora. Mas Sim. com a IA agora ganhou uma dupla dinâmica. Agora facilitou uma parte desde que a gente entenda a lógica e saiba também avaliar o que a inteligência artificial está trazendo de resposta. Sim. Porque já tem provas que ela também, né, não é tão ética assim em algumas coisas. E eu acredito que, principalmente com a IA, né, generativa, a gente também tem muitas oportunidades. Uhum. Isso já está acontecendo na nossa vida no dia a dia, está apenas se potencializando dentro do RH, dentro de Uhum. áreas que a gente vem taxando como humanas, mas o mundo anda orgânico, Uhum. não tem para onde fugir, né? Eu, particularmente, sempre reforço com os profissionais de RH que eles da psicologia tiveram estatística comportamental, Uhum. e é estatística. Então, peraí, por que você está com tanto medo da matemática e da estatística, né? E também o ChatGPT está na mão de todo mundo, inclusive dos RHs, né? E aí eu falo um ponto, acho que também tem um termo que é bastante recente, que é transição de carreira. No passado, você começava, fazia uma faculdade, era a vida inteira, você casava com aquela carreira. Hoje em dia não, você pode ter começado essa carreira no RH e dentro do RH se abriram infinitas possibilidades Sim. que você pode migrar. Eu sou um RH que gosto mais desse lado de dados. Posso ir. Sou um RH que gosto mais de marketing. Vamos lá para Employer Branding. Eu sou um RH que gosto mais de treinamento e desenvolvimento. Eu gosto da parte burocrática, talvez. O DP é um caminho. Tem N caminhos dentro do próprio RH ou fora dele. Se você se entender um profissional de dados que gosta muito Sim. disso, vai para a área de data science, você pode mudar. Então, acho Concordo. que é esse caminho que a gente também tem que entender quanto profissional, que muitas vezes a sua carreira não vai estar... Linear. às vezes ela não vai nem existir no momento que você começou a trabalhar. Por exemplo, o que eu Sim. faço hoje de estar conduzindo evento, na época que eu Uhum. comecei a trabalhar, nem existia isso Sim. para fazer na internet. E acho que você vem dessa transição de carreira um pouquinho, né? Venho. Eu sou analista de sistemas por formação, né, na UTFPR. Comecei com designer, quando você falou dos desenhos, lembrei. Já comecei como designer, fui para programação e eu sentia que o ambiente que eu estava poderia ser diferente. Uhum. Só que eu não sabia o que era fazer um clima diferente como programadora, né? E aí eu tive na possibilidade, nessa mesma empresa que eu tive esse incômodo, de ajudar. Então eu encontrei a gestão de pessoas e comecei a direcionar meus esforços para isso. Primeiro, com desenvolvimento pessoal, né? Sendo uma pessoa bastante técnica ainda, precisei buscar autoconhecimento. E aí as ferramentas mesmo numa especialização de gestão de pessoas para conhecer os subprocessos. Mas nunca deixei de utilizar a tecnologia, porque ela me apoiava para fazer as automações para liberar tempo quando eu era uma equipe,
depois com uma equipe pequena, e agora fazem 10 anos desse processo, né, em que eu migrei para a gestão de pessoas, e agora sim eu volto os meus estudos novamente para tecnologia, porque muita coisa mudou. E para conseguir trabalhar aí os dados de uma forma mais direcionada, eu estou buscando esses conhecimentos. Mas é muito sobre direcionar carreira mesmo, entendendo as oportunidades, as possibilidades. Carreiras deixam de existir, algumas posições, outras surgem. E como resolvedores de problemas, que é o que a gente faz numa empresa, a gente tem que ficar com a anteninha ligada do que está acontecendo, onde que eu posso contribuir, se eu estou trabalhando com experiência do colaborador. Tem alguma coisa dessa jornada, desses conceitos que eu também possa até ajudar uma jornada de cliente, já que eu já estou olhando para esses processos? Então, as possibilidades são inúmeras para quem está aberto, olhando e quer resolver problema. E em questão de conhecimento, nem precisa falar, né? O próprio evento aí é gratuito, a pessoa pode consumir, pode se capacitar, pode nos chamar ali no LinkedIn, né, gente? Sim. Olha, você falou tal coisa, deixa eu entender um pouquinho mais, né? Às vezes a sua trajetória vai inspirar alguém. Exato, network é aberto e networking é uma forma de aprendizado também, pessoal. E aí acho que é esse ponto, assim, a carreira pode migrar ou seguir na mesma linha. Na Nestlé, por exemplo, você começou na área de People Analytics ou você começou em outro lugar? Não, eu Fabrício? também tenho formação em. Na verdade, primeiro eu fiz a processamento de dados, né, nas CTEPs na época, Centro Paula Souza, depois eu fiz análise de sistemas também, mas eu comecei como helpdesk de uma fábrica de tecidos em Americana, né, e aí minha jornada foi evoluindo, eu fui buscando novas posições, depois eu fui para a IBM, eu fui ser daí consultor, e aí na IBM eu comecei com tecnologia, com RH focado em tecnologia, fiquei 5 anos na IBM, e da IBM eu fui para a Nestlé, mas ainda como uma posição, um chapéu chamam de HRIS, né, que é Soluções e Sistemas de Informação para Recursos Humanos. Eu fiquei 2 anos e meio nessa posição aqui no Brasil, depois 4 anos na Suíça, mas aí já com olhar, eu era a pessoa de TI para People Analytics, né, apoiando alguém do corporativo na Suíça, e aí quando eu volto para cá em 2018, que eu faço essa transição funcional. Eu saio de tecnologia e vou para recursos humanos ou gestão de pessoas. Então, mas é isso, eu acho que essas posições que nós estamos aqui, os 4, né, se eu for olhar 20 anos atrás, elas não existiam. Não existiam, né? E a carreira vai... E só fazendo um gancho, hoje também é interessante olhar, também tem muita solução já também que, usando inteligência artificial, que consegue... É direcional, claro, mas dá uma visão do impacto que a tecnologia vai ter nas posições que eu tenho na minha organização. Então a gente usa hoje uma solução, uma ferramenta, né, muito bacana, muito forte, que eu carrego a nossa base e ela fala qual que é o impacto que vai ter a tecnologia para os próximos 5 ou 10 anos, e aí qual que é o ponto? O ponto é como é que eu faço um upskilling, um reskilling da minha força de trabalho para que as pessoas sigam sendo aí produtivas, se sigam no ambiente de trabalho, né? Então acho que sigam relevantes para o mercado sejam de relevantes trabalho. para o trabalho. A partir do momento que a gente não se atualiza, a gente deixa de ser relevante. Exato. E aí é como eu falei em outro conteúdo já, se no momento que você decide não se atualizar mais, você começa a construir sua lápide corporativa, né? Porque você deixa de ser parte do mercado. E é outro ponto que eu falo muito assim, o RH, às vezes a gente deixou de aprender outras coisas, muitos de nós, o marketing veio para o RH tomando conta das posições de employer branding, a gente vê dados vindo, assumindo People Analytics e outras áreas invadindo o RH, porque aí o próprio RH parou um pouco no tempo. Acho que é a hora da gente retomar isso, entendendo as capacidades, os gostos, as predileções de cada um, quais dessas áreas eu posso me aperfeiçoar, porque senão a gente vai deixar de ser relevante para o mercado. E não é ser pessimista, não é nem nada. Eu acredito muito que o futuro do RH seja o papel do business partner. Muita coisa do RH está sendo automatizada hoje. O DP em si, que antigamente... Quem que leva uma carteira de trabalho para assinar hoje ainda, gente, no DP? Hoje é tudo digital. Benefício, digital. A folha de pagamento, que é o pânico do RH no último dia do mês, basicamente já é tudo por um software. Cada vez mais tudo está se automatizando e vai estar na palma do celular de um BP, por exemplo. E qual que é a principal diferença que eu enxergo do BP? Ele não está numa sala. Ele está lá no meio do tiroteio na operação. Então, ele sabe, baseado nos dados, o que está acontecendo, olhando no lugar o que está acontecendo e, principalmente, a liderança vê ele como parceiro.
e não como alguém apontando erros. E é um ponto que eu gosto muito de trazer sobre os dados que a gente gera com People Analytics, não é para procurar um culpado. Líder, se você receber o resultado de uma pesquisa de clima que não está bom, não é o RH apontando um erro para te demitir. Claro que isso, se acontecer durante um bom período com frequência, você já sabe o final da história. Mas é muito o papel de te alimentar com informação para te ajudar a tomar decisões e melhorar, seja a produtividade, o clima da sua equipe. E eu acho que ainda se vê muito o RH mandando relatórios e o líder olha lá, olha aqui, ó, o RH querendo me culpar. E eu acho que é o nosso papel de se tornar mais parceiro desse líder e mexer nessa cultura dele entender que eu não tô numa caça às bruxas para entender qual que é o líder que é o melhor ou pior dentro da organização. Então, vamos lá começar pela E-Pharma. Como é que você faz essa mudança de cultura da liderança? Para que ela veja esse dado que você está trazendo não como punitivo, mas como algo colaborativo para a vida dele como líder. Legal. Até um nome para isso lá que a gente nomeou esse programa, que é The Leader Led, de realmente habilitar as lideranças para eles terem cada vez mais ferramentas para fazerem a gestão de pessoas no dia a dia, né? Nesse processo, a gente primeiro está oferecendo autonomia com dados que ele possa consultar, né? Eu estava comentando antes, né, com o Fabrício. Desde questões de uma lista de ativos da sua própria área, que é algo muito simples, que não tinham, a partir do momento que eles têm, não precisam mais pedir. Opa, mas isso é simples, é um dado meu, né? Agora, quando eu parto para disponibilizar um resultado de uma pesquisa de cultura ou até de uma análise de rede organizacional, eu já vejo que não é só disponibilizar. Aí eu preciso trazer quais perguntas estão ali que é para ele olhar. Então, por quais prismas esses dados aqui são relevantes para você? E também eu acho bem interessante a gente sempre trazer o benchmark da empresa, para eles entenderem, será que eles estão bem ou eles estão aquém quando eu olho o nível da empresa, para eles se enxergarem, se identificarem, né? E não só entender, poxa, então se na minha avaliação eu tirei 7, eu estou ruim. Poxa, mas qual que é o nível da empresa para ter esse processo? E você está no 7. Isso, para ter esses parâmetros, esses benches ali dentro mesmo do processo, né? Então, consumiu ali, né? A gente ofereceu esse ambiente para ele ver os dados, trouxe as principais perguntas. Eu vejo que ainda tem que deixar a porta aberta, né? E por isso é interessante o BP estar lá dentro das áreas para explicar ainda mais. Tipo assim, o que eu posso fazer, então? Ajudar ele a construir um plano de ação a partir dali. E eu acredito que não dá para fazer isso com todos os subsistemas de RH de uma vez só, porque senão ele fica sobrecarregado. A gente tem que entender ali quais são as principais dores de empresa e dele, e aí ir sanando com um produto, vamos dizer assim, de cada vez, para que ele possa ir a fundo naquele produto. Então, se eu já ofereci algo sobre clima e ainda nem usou aquelas informações, se eu for já trazer algo sobre engajamento, vai ficar uma informação vazia, perdida. Então, acho que tem que entender qual é a curva de adoção que a pessoa está tendo. E aí, ao passo que ela vai aderindo mesmo a isso, aí sim eu como RH vou levando mais itens para ele entender, consumir de uma forma autônoma e tomar as decisões em cima com o RH sendo um consultor de fato neste processo. E acho que faz muito sentido isso que você fala, porque o que é comum para mim, para você pode não ser. Exato. Para mim, lá dentro do RH, eu estou entendendo tudo maravilhoso. Será que esse líder é um líder que acabou de virar líder, não recebeu, muitas vezes, ou está no processo de aprendizado, na curva de aprendizado de liderança, não recebeu capacitação para analisar aquilo. Aí eu despejo um relatório com 20 indicadores para ele trabalhar. Sim. Eu acho que também tem que tirar aquela coisa, nunca pode ser a coisa do RH. Aí a gente tem que realmente ganhar o líder para que ele entenda que é estratégia para que no dia a dia dele ele melhore. Então acho que... E aí na Nestlé você tem algumas coisas, né? Tem o povo da fábrica, o povo da loja, tem o povo de vários lugares. Tem vários ambientes, Mas eu vejo, tá fazendo um contraponto. Eu vejo que o RH está entendendo que o dados não é o inimigo. E sim um aliado, né? E tem alguns casos interessantes, né? Eu vou falar...
não sei se todos conhecem, tem uma solução aqui, vou fazer merchan, mas que é interessante, que é do LinkedIn. Ele te dá insights de como tá suas movimentações, para onde você está perdendo pessoas, para quais empresas, de onde você está tirando pessoas, né? Enfim, com base nos dados que nós atualizamos aí no LinkedIn, né? Que é a máxima, se você não paga por um produto, é porque você é o produto, né? Exatamente. Mas então, o ponto é, às vezes tem algumas discussões, assim, alta liderança, tá, da empresa, tem uma suposição, eu tenho a percepção que eles estão perdendo muita gente para um certo concorrente. E aí, há 5 anos atrás, talvez 3, ia ser uma discussão infinita, né, de percepções. Não, acho que não, não, eu acho que sim. Hoje, né, o meu VP pega uma listagem, a gente prepara uma análise para ele, ele leva, e ele mostra e fala, não, ou sim, ou estamos, mas ele consegue responder de maneira efetiva o que está acontecendo, o que eu acho que é muito legal, e o pessoal vê o valor disso. Então, eu acho, o que eu gosto de People Analytics também, assim, às vezes a gente tenta, tem soluções, tem vários tipos de soluções, né, das mais simples às mais complexas. Essa é uma muito simples, por exemplo, que é People Analytics. Eu estou respondendo uma percepção, uma questão usando dados, né? E eu acho que isso também ajuda muito, né? Descomplicar um pouco não é uma ciência de foguetes. Lógico que eu posso, se eu quiser fazer um modelo de predição, e aí sim eu vou para Python, vou para R, mas tem muita coisa que a gente responde no dia a dia, e eu acho que a liderança da RH está vendo isso, que é mais simples. E aí, voltando para o ambiente, só para falar um pouquinho também, nós operamos dessa forma com os HRBPs, né? Nós temos também centros de competência, que é o caso do meu, para remunerações, talento, mas como é que eu nivelo, né? Porque uma coisa é falar aqui do área corporativa, mas como é que eu nivelo as 200 pessoas, talvez que eu tenho dentro de recursos humanos, né? Para trabalhar com dados. E esse é o desafio, porque daí eu vou para uma fábrica, uma realidade distinta, até a forma de trabalhar com o pessoal que está numa fábrica é diferente. Se eu vou para uma boutique da Nespresso, é uma outra realidade. Se eu vou para um centro de distribuição, também é uma outra realidade. Então, acho que torna um pouco mais complexo, né? Mas não que seja, é mais um desafio para a gente. Acho que é entender a linguagem. Talvez um BP que está na fábrica, ele tem que ser uma pessoa que entende de dados, mas com viés talvez muito mais de treinamento, que ele vai ter que ensinar para um público que é mais cru naquele tema. Já um BP que está na loja, ele vai ter que entender talvez dados e um pouquinho de marketing, porque tem o viés ali das pessoas serem mais comerciais. Acho que são várias skills que você vai ter, em algumas em maior grau, outras em menor grau, mas People Analytics é isso, são dados que eu trago sobre gente. E é muito o que você falou, né? O BP, ele não senta comigo lá no 28º andar. Ele está inserido no negócio que ele está atendendo. E o que eu acho muito legal e positivo também. E aí você traz o dado do LinkedIn, acho que me traz uma coisa também, que no passado, sem esse dado, de dizer por que a pessoa está saindo. Saiu da empresa X e foi para Y, todo mundo está indo para Y. O que a empresa X faria? Aumentaria o salário de todo mundo, porque não, está saindo por causa do salário, baseado no achismo dos executivos ou de alguém, ou porque um deles falou que era por causa do salário e todo mundo foi por isso. Hoje eu consigo entender, talvez por uma entrevista de desligamento, que também é People Analytics. Exato. Está saindo por causa de clima, cultura, quer mudar de cidade, quer mudar de país. Então eu saio do feeling que... Eu detesto o termo retenção, gente. Eu acho que, para mim, me remete... Quando alguém fala retenção, me remete, sabe aquela bola de ferro que tem... Detenção, te remete a detenção. Tipo assim, tô segurando alguém aqui, tô amarrando alguém num lugar. Eu sou da opinião que se eu engajo, eu não preciso reter. E tem retenções, engajamentos ou desligamentos que fazem parte. A pessoa chegou no teto dela dentro da empresa, não tem mais para onde ir. Ela cresceu, ela quer um outro desafio, ela quer fazer outra coisa. É um desligamento positivo, porque ela não ia mais render dentro daquela empresa. Então, reter, eu vejo muita empresa usando esse termo, e essa retenção acontece quando o profissional levanta a mão e fala que quer ir embora. E normalmente isso acontece com base em salário, ou uma promoção que não aconteceu, e no momento que a pessoa pede, daí acontece. Então, para mim, não é um processo transparente, eu vejo como uma falha que a gente teve muitos passos atrás, em não desenhar um plano de carreira legal, de não atentar à remuneração dessa pessoa, o quanto ela cresceu, se desenvolveu. Então, lá no final da história, eu vou oferecer um salário maior ou um cargo para tapar a boca dela, para que ela fique. Mas ela vai ficar por quanto tempo? Ela vai estar engajada, ficando? Não vai. Então, tem passos que a gente precisa trabalhar para trás. E aí que eu vejo o People Analytics muito nisso, da gente usar esses dados para levantar algumas red flags.
A Sabrina vai conseguir me dizer, porque eu também não sei de cabeça isso. Existem alguns steps do People Analytics, que não, preditivo, prescritivo, existem etapas Isso, disso, né? sim. O Gartner chama de 4 métodos de classificação Uhum, em Analytics, né? Aí trazendo até uma referência bem, né, de grande peso aí, uhum, né, de pesquisa. Então, basicamente 4, que estão conectados com perguntas, que é o que a gente trouxe desde o início, né? Então, a gente começa desde o descritivo, uhum, com o básico, o que a gente chama de rocks ali no Techniques, reportes, né, demográficos, né? Mas que já geram muito valor, porque você está respondendo o seu passado, que é o que aconteceu. uhum, Quando você vai para o diagnóstico, você já sabe o que aconteceu, agora você quer entender o porquê aconteceu. uhum, Aí você precisa trazer um pouco mais de estatística, correlação, métricas, você precisa trazer medidas, né, mais medidas ali para sua análise. Essas 2 fases, eu costumo dizer que são as 2 fases mais importantes. uhum, Por quê? Porque elas vão trazer as referências de variáveis, não sei se estou falando muito técnico aqui, uhum, me ajudem, mas vão trazer referências de dados ou variáveis que vão, construir a precisão do meu modelo, a uhum, qualidade do meu modelo. Então eu tenho um ponto de monitoramento. Eu não chego simplesmente: "Ah, vamos juntar esse dado de avaliação de desempenho, de dados demográficos, que são bem relevantes, dados psicométricos, né, e vamos fazer um modelo preditivo". O algoritmo que te der melhor resposta, melhor recall, Ó, melhor precisão, algoritmo que lute. é ótimo, é o bom. Mas onde que eu vou monitorar, né? E aí já falando do próximo nível de Uhum, maturidade, que é o preditivo, que prediz algo que pode acontecer. Eu falo muito principalmente para os meus alunos e para os meus clientes que, se você fizer um bom descritivo e um bom diagnóstico, você já vai ter medidas estatísticas que já te dão uma predição. uhum, Uma probabilidade, um outlier, algo ali que já vai te dar uma tendência futura. Já pode uma exploração ali já vai te dar uma tendência futura. Então, será que precisa mesmo trazer uma rede neurais super complexa para poder criar um modelo, né? E onde você vai monitorar? Eu fui para uma empresa com um projeto de prescritivo. uhum, Só que quando eu cheguei, eu vi que não tinha uma análise de monitoramento, não tinha um dash que fosse uhum, para olhar, tá, primeiro, por que o turnover, o modelo preditivo de turnover é o mais importante? Tem empresas que não é o uhum, mais importante. Eu estou mentorando uma empresa que eles não têm problema de turnover, e tem outros problemas. Então, eu já não tinha uma resposta. uhum, Eu acho que nós, como, profissionais de People Analytics ou profissionais que querem atuar, interagir com o People Analytics, precisa, comece pelo porquê, igual aquele livro uhum. bem famoso, O Simon comece pelo Sinek. porquê. A gente faz mais perguntas do que responde. Uhum, Uhum. E eu não tinha as respostas para evoluir, apesar de ter evoluído e construindo algumas coisas em paralelo. A predição é falar o que pode acontecer, que aí você já está respondendo o que poderá acontecer no uhum. futuro, em questão Acho de importante pergunta. frisar essa palavra do poderá. Poderá acontecer. É, Eu falo que estatística é arte, é, porque quando está 100% o seu modelo tem algo errado, tem é. viés aí, Uhum. porque ainda vai acontecer, tem muita coisa, principalmente se tratando de dados de pessoas, que Uhum, é o mais dinâmico. A gente muda muito. O nosso comportamento, as nossas variáveis muda mais que qualquer outra coisa. Quando você fala de dinheiro e produto, é muito mais estático do que um ser humano, que uhum, no mínimo vai mudar de idade a cada ano, né? E por último, o prescritivo, que vai partir de uma predição. uhum, Então, eu tenho algo que pode acontecer e eu vou prescrever uma ação, eu vou prescrever um dado sobre aquela resposta futura. Que aí entra mais, um pouco mais, não que a inteligência artificial não possa entrar em todos os uhum, níveis, entra mais a inteligência artificial, Advanced Analytics, mais algoritmos, exige um pouco mais de conhecimento avançado em dados e métodos analíticos, uhum. né? Acho que aí é onde e também grandes volumes de dados. Quanto mais dado, melhor para a gente fazer a criação do nosso modelo. Existem algumas pesquisas, Léo, eu gosto muito de trazer dado, pesquisa, para tangibilizar, para Imagina você falando de quantificar. dados, Sabrina. Que Coisa inusitado, estranha, gente. né? Nunca imaginei. Na PwC, no Brasil, 66% das empresas estão nos níveis descritivos diagnósticos. Uhum,
e o restante, 34%, nos Nem sabe o que níveis que é isso, né? mais preditivos e prescritivos. Já uma pesquisa global traz 84% das empresas nos níveis descritivos e diagnósticos. Isso desmistifica um pouco essa questão de que lá fora está melhor que aqui, né? Eu acho que a gente tem muito potencial de upskilling e reskilling que o Fabrício trouxe aqui, da gente buscar a vantagem competitiva, né? Quebrando um pouco de pesquisas também, como o Fórum Econômico, a gente tem mais de 50% das pessoas no mundo precisando aprender novas habilidades, e uma delas é dados, né? Então, RH está aprendendo dados com ChatGPT, com Excel, com várias frentes técnicas. Eu tenho visto os RH se divertindo muito com isso. Aproveitando muito isso, até porque a tendência é a gente ter ferramentas cada vez low code ou no code. Então, o que vai prevalecer? A criatividade, que é um pouco do que é um dos 3 Cs do Data Literacy, que na tradução literal é educação de dados ou alfabetização de dados. Eu não gosto muito da alfabetização porque parece meio, né? Então eu falo que é educação de dados. Um dos Cs é a criatividade. Para você ter criatividade, é importante você conhecer a área. E o RH, ele tem tudo para potencializar tudo que as áreas mais técnicas de dados podem oferecer. Então, acho que é muito isso, assim, e é um processo vivo, esses modelos. Sim. Não é que você fez uma vez na vida e pronto, tá taxado em pedra. Gente, o mercado muda. Vamos lá. Aquela pergunta que se fazia no recrutamento, como você se vê daqui a 5 anos? Gente, não funciona mais isso, porque Não daqui sei. 5 anos atrás a gente nem imaginava que ia passar por uma pandemia e por tudo que a gente passou. 5 anos atrás, pelo que eu me lembro, eu via muito poucos engenheiros, arquitetos de dados, analistas de dados, eram pessoas que estavam inseridas dentro das áreas de TI. E quando eu falo de tecnologia, essa semana eu vi um post que antigamente tecnologia era preocupação da área de TI. Hoje ela não é mais. Toda empresa usa tecnologia em graus diferentes e com funções diferentes, mas todos nós usamos. Então, independente de você estar fazendo People Analytics no Excel ou estar fazendo numa mega ferramenta, ainda é People Analytics. E acho que começa por partes, né? Então, e começa, primeiro, você entender sobre se isso é algo que você gosta de fazer, porque aí a gente vai ver também muita gente, não, a remuneração na área para engenheiro de dados está de X reais. Aí todo mundo corre para fazer. No final descobre que não gosta. Então, primeira coisa, vá consumindo conteúdo, entendendo se isso é sua área. Se não, beleza, tem outras áreas do RH que você pode seguir. Mas o principal, assim, se capacite, mas não esqueça de que o que pode ser comum para mim, para o líder que está lá na ponta, ou para outras pessoas da minha equipe, pode ser algo tipo, cara, o RH tá me culpando. E aí cria-se aquela, como eu brinco, a guerra não silenciosa entre lideranças e RHs, que fica voando granada para tudo que é lado, que se contratou, foi bom, foi o líder, se não é o RH, então vamos, como o Fabrício a gente estava conversando também, de trabalhar no problema. Qual que é o problema que nós temos? Qual que é o problema que a gente precisa resolver como companhia, como empresa, e não como áreas de um jogar a culpa para o outro? Isso quando eu estou falando de liderança, quando eu estou falando de as gerações que a gente estava falando antes de começar a gravar aqui, que tem o tiroteio de gerações aí com a geração Z brigando com as demais e não existe a melhor ou a pior, cada uma tem seu jeito. Mas eu acho que People Analytics a gente passa também por esse papel que sempre foi um papel do RH, de educar as pessoas sobre aquele tema. Por que que a empresa está usando dados? Por que que isso é importante? E também manter a nossa relevância no mercado de trabalho enquanto profissionais. Porque se o mercado está caminhando para tecnologia e dados e eu não quiser fazer isso, sinto muito, mas você está fadado a deixar de ser um profissional relevante. Então, quais seriam os próximos passos do People Analytics na visão de vocês? Sendo uma pessoa que forma pessoas e também atua, e 2 pessoas que cuidam dessas áreas dentro de empresas bastante grandes, né? Quais que seriam o futuro do People Analytics? Será que a gente vai ter um engenheiro de People Analytics ou alguma coisa gourmetizada disso? Fabrício, o que você enxerga para os próximos anos? Eu acho que é uma área multidisciplinar, eu acho.
Fala um pouco da estrutura da Neovem. Então, nós temos a área, a gente foca muito em contratar pessoas com perfil de consultor, que vai sentar, vai entender o problema, e essa pessoa não necessariamente vai ser a pessoa que vai fazer um código em R ou em Python, ou vai ser uma pessoa super expert em dados, ela conhece, ela tem uma boa formação, ela pode ser um economista, pode ser um psicólogo, né? Mas uma pessoa que vai lá, vai sentar e vai entender o problema, vai poder sentar e aí analisar. Eu preciso de um engenheiro de dados, eu preciso de uma pessoa que conheça Python, um R para resolver ou não. E com base nisso eu vou engajar as pessoas com quem eu preciso. Então eu penso que a área, ela vai, óbvio, depende muito da estrutura de cada organização. Eu estou numa empresa que ela é grande, ela tem presença global, então tem recursos, tem equipes específicas, mas eu acho que a área é procurar entender qual é o perfil que eu preciso. E o que eu também gosto de trazer, eu acho que tem soluções complexas, mas eu gosto de falar muito sobre essa questão de como pensar, esse mindset dentro de gestão de pessoas. Não necessariamente eu preciso estar sempre pensando em trazer alguma solução complexa, mas eu posso usar, a ideia é como eu uso dados para tomar uma decisão, para melhorar um processo, para melhorar a forma que eu disponibilizo uma informação. Eu dou um exemplo muito simples aqui. A gente tem nossas pesquisas de onboarding, de 15, 45 dias e 90 dias. A gente olha em 45 dias e vê lá que está 95% satisfeito. E aí, tem sempre a provocação do meu VP, ele fala, mas vamos olhar o vermelho no verde, né? E a gente pega esse dado e olha que dessas pessoas que entraram num certo período, 30% conectaram com o nosso contact center de colaborador para perguntar de benefício. Então, olha como eu vou conectando. Eu olho uma pesquisa, eu vejo, tá tudo bem, mas eu vejo que tem uma oportunidade. Nessa oportunidade, eu conecto com os dados do contact center. Eu vejo que eu posso melhorar meus dados de benefício, a forma que eu disponibilizo isso, a forma que eu comunico isso, e isso faz melhorar uma experiência do colaborador. Então, eu acho que isso é uma solução simples. É só conectando os dados que estão disponíveis e usando o dado para tomar uma decisão. Não, e acho que é muito quando a gente fala em inovação, a galera pensa que tem que inventar a roda de novo. São as pequenas coisas no dia a dia que, no final, eu penso muito nisso também, eu concordo. Não é inventar um foguete que vai resolver o teu problema. Porque às vezes você debruça muito. O feito é melhor do que o perfeito. Vai ter casos que vou precisar, sim, ir para o modelo, mas eu entendo que hoje, 80% ainda, a gente tem muita coisa para fazer na base, antes de ir ainda para o avançado. E nada impede que você faça os dois em paralelo, mas não deixe de ver essas pequenas oportunidades. E como ela falou de fasear o processo. Qual fase onde que eu começo? Onde que é a virada de chave para eu ir para o próximo? Vamos lá, vamos estabelecer indicadores para isso. E simplesmente sair fazendo aquela coisa. Como é que você faz tanta coisa no mesmo tempo? Fazendo tudo de mal feito. Acontece muito, porque quer fazer tudo ao mesmo tempo e aí não dá conta. A partir do momento que eu não dou conta e não faço direito, não gera resultado, logo a empresa vai falar, tipo, não preciso disso. Então, acho que você traz esse ponto mesmo de começa cruzando dados simples. E aí que você já vai descobrindo coisas. Ou seja, tomo decisões baseado em informação, e baseado no que eu sei que está acontecendo, né? E nesse processo você vai amadurecendo a sua ótica também, a sua lógica dentro dos dados. Não vai querer ter uma linguagem mega apurada com um curso de final de semana de People Analytics. Você vai entender um pouquinho daquilo ali. E Sabrina, você como cientista, o que você enxerga para o futuro da sua área? Conta pra gente o que tem na sua bola de cristal, na sua bola prescritiva. Léo, acredito que nós temos alguns pontos polêmicos aqui. Eu já estou há mais de 10 anos na área de People Analytics. Quando eu comecei era HR Analytics. E, na verdade, a área se chamava até área de schedule. Não tinha esse termo muito claro aqui no Brasil. Não tinha gourmetizado ainda. Não tinha gourmetizado. Veio depois. Eu percebo que tem alguns pontos que eu vou trazer aqui de percepções e de experiência na jornada também. Acho que primeiro, né, as empresas precisam estar todos na mesma página. Quando um cliente ou até mesmo os alunos me questionam, mas por onde eu começo? Coloca todos na mesma página. É importante, e eu não estou fazendo propaganda aqui dos meus serviços, pode ser a Sabrina, pode ser outras referências, pode ser quem for. Leve alguém que tenha cases para falar sobre o tema, tenha propriedade para falar sobre o tema, com a liderança e com o RH. Os dois precisam caminhar junto. O que é People Analytics? Cada um dá uma resposta. KPI, é dado, é ferramenta, Power BI, né? Então, a grande maioria eu percebo que responde errado.
né? Então, primeiro, desmistificar o que valor pode ser gerado, porque vai ser importante trabalhar junto. É um pouco do ágil, né? Cultura ágil não caminha sozinho, né? É importante a empresa viver a cultura ágil. E a cultura de dados, que é o forte de People Analytics, também é a mesma coisa. Depois, a empresa vai fortalecendo o perfil, a estrutura que você vai ter para a construção de acordo com a necessidade das áreas. Será dentro do meu roadmap aqui de habilidades que eu preciso ter, cruzando com as necessidades, as dores que eu tenho na minha empresa. Eu preciso ter um cientista de dados? Será que engenharia de dados é realmente analytics ou é engenharia, banco de dados, administração de dados? Né? Porque não é necessário, mas eu não vejo como atuação principal de People Analytics. People Analytics deveria ser mais o front, mas não é uma realidade, tá? Acaba que a gente entra ali nos SQLs para a gente fazer as consultas, trazer e construir nossos modelos. Eu acho que outro ponto polêmico é não começar só a área de dados, como um cliente, vendo o RH como um cliente, e não o RH sozinho, sem o trabalho em conjunto com dados. É multidisciplinar, não tem para onde fugir. Precisa caminhar junto, né? E aí, nessa evolutiva que a gente vê dessas áreas, ou desse especialista que tem essa atuação, a gente falou muito do DP como oráculo dos dados, a entrada e a saída dos colaboradores, e a gente vê um erro, eu não consigo ver diferente, um erro gigantesco que tem surgido nas posições de RH, que são divulgadas. Analista de remuneração traz People Analytics. Não tem como ter foco em uma área e foco em outra. People Analytics é gigantesco, vai exigir muito desse profissional, desse especialista dessa área, tanto em atualização, como execução, como interação com subsistemas de RH. E não tem como ele cuidar da folha, dos benefícios, e também dar atenção para isso. Ele precisa estar focado. Então, tem esse erro grotesco, que também leva para um outro erro, que é a questão da remuneração. Tem uma confusão. Você vê pessoas de People Analytics pleno com remuneração de R$4.000. Está totalmente fora. Por quê? O foco de atuação é dados. E o custo de formação em dados é muito mais alto que formação de RH. Também concordo que o RH precisa rever aí o aumento, né, gente, da faixa salarial. Não tô Anota aí, dizendo que gente, não. vai, ó. Mas eu até ousaria dizer que nós precisamos ter uma terceira faixa aqui, de faixa salarial de áreas multidisciplinares, porque você vai precisar ter essa interação. E o próprio Gartner traz que perguntas e respostas, elas precisam ser embasadas em dados e informação. Então, por mais que eu seja do RH e eu preciso levar um problema, uma dor, ou até mesmo uma informação ali, eu preciso partir de um dado. Então, cada vez mais os RHs vai ter essa democratização de dados e não vai chegar só com uma dor, vai chegar com um dado. Olha, eu estou com um turnover alto de X% e eu tenho essa informação sobre esse turnover. Vamos nos aprofundar, esse especialista? Ou essa área de People Analytics? E trazendo de volta para o DP, acho que um grande erro é que, se eu vejo a jornada ali do colaborador, que passa pelo DP, que é uma das áreas, e eu sou um profissional de People Analytics, onde eu analiso a performance dentro dessas áreas para atuação com a vida do colaborador, eu vou tirar uma selfie, uma fotografia de uma selfie. As chances de eu trazer viés, Léo, é muito alta. Então, o ideal, é muito importante, ou talvez até o correto, é que essa pessoa esteja numa posição neutra, sem vieses, para que ela seja o mais real possível. E viés é neurociência, não é a Sabrina, não é a Fabrício, não é a gente que está falando que existe. Viés é algo da neurociência que todo mundo tem. Então, as chances de eu mostrar os dados que eu quero que as pessoas vejam é muito alta. Então, não cometam esse erro de ter o profissional lá dentro. Eu acho que tem pesquisas como do David Green, com People Analytics Trends, da Insight 222 de 2023, que mostra quase 90% dos líderes no mundo investindo em áreas e profissionais de People Analytics. Isso é
isso já vem crescendo e está crescendo cada vez mais, justamente por essa necessidade da pandemia, do remoto, olhar a performance, acompanhar e potencializar. Uhum. Mas isso quantifica, tangibiliza muito o quanto tem potencial essas áreas no mundo, o quanto a gente pode crescer, mas também trouxe alguns pontos de atenção que a gente precisa ter, principalmente aqui no Brasil. Uhum. A área de DP, nesse formato, é muito conectada com os modelos de trabalho que a gente tem, esses modelos burocráticos que a gente tem, e que tem essa exigência, mas a gente precisa ser mais realista com as áreas de People Analytics para que elas se solidifiquem e cresçam de maneira real e humanizada. Uhum. Porque esse é o objetivo da metodologia. Não é lista de demissão, como você falou. É lista de potencialização, podemos trazer assim. É isso, muitas empresas o DP está muito mais próximo do financeiro do que do RH. Porque daí folha de pagamento, benefício, ele está muito mais dentro de uma linguagem financeira do que uma linguagem de gestão de pessoas. E aí também é um cuidado que a gente tem que E o ter. data-driven, Léo, desculpa Mas vamos. interromper, o data-driven é monetização. Uhum. Se você aplica a metodologia, tem o foco central, que vem muito do ágil de novo, o foco central que é a pessoa, ela vai se tornar mais produtiva e o reflexo monetizado, ele é totalmente mensurável, tangível e fácil de trazer. Só precisa a gente aprender a como mostrar isso. Exatamente. Que é o que hoje a exatamente. gente não consegue. Fica muito naquela esfera de... Que é muitas vezes quando a gente não consegue defender na frente de um CEO, de um CFO, quanto que a empresa ganha, quanto que ela deixa de perder com aquele negócio que eu estou propondo Sim. para ela. Sim. E aí, Maria, o que você enxerga para o futuro da sua área? Gente, ficou difícil falar agora depois de vocês dois, né? Eu acho que para a gente criar um futuro, primeiro eu tenho que plantar hoje no presente. Então, realmente ter a intenção de usar esses dados e pensar como estruturá-los quando eu vou colocar um novo programa, para que eu consiga ir trabalhando ele ao longo do tempo, né? Para isso, a gente precisa ter uma humildade intelectual de que, não, eu não sei tudo, eu não tenho domínio de tudo que está acontecendo e posso encontrar coisas novas nessa coleta, nessa transformação dos dados. E, para que eu tenha segurança sobre isso, perca o medo da estatística, pega um probleminha, uma coisa ali que você já está meio desconfiado na tua empresa que tem a correlação e faça esse exercício do início ao fim. Nem que você não precisa chegar ali na prescrição, mas se você fazer uma boa descrição, um bom diagnóstico e as suas correlações, você já vai se sentir mais seguro para fazer os próximos passos, buscar mais conhecimento, se aprofundar. E nesse processo aí você vai entendendo melhor o que são as variáveis que falou, né? Se é dependente, se é independente. Sim. Você vai entendendo esses conceitos que estão distantes porque você está praticando. Então, nada como experimentar para perder o medo e ir para frente. E aí sim, você ter cases na sua área. E faz parte da inovação errar, gente. Vamos lá, né? Com certeza. Você não vai sair fazendo... Como eu brinco e ainda para um lado um pouco mais cômico, a primeira vez nem sempre é boa. Depois, com o tempo, a gente melhora, gente. Então, é sempre assim na vida. E a gente tem que estar pronto, não é para errar, mas para saber que a nossa hipótese não se comprovou, né? Que não era bem aquilo. Então, você tem que estar pronto para, ok, não era por aqui, vamos por outro caminho, percorrer novamente. E também entender que aquele número que vier de retorno, ele não é 100% a verdade, porque é sobre pessoas. E sobre pessoas, a gente sempre vai ter uma direção para você ter discussões mais embasadas. Não, e acho que é isso, a gente olhar para esse processo como aprendizado, que inovar, nem sempre eu vou acertar. Ou simplesmente eu tenho um feeling, a minha experiência, a minha trajetória, me dizem que pode ser aquilo. Pega os dados, vamos lá, né? Junta bonitinho, organiza. Se organiza direitinho, dá para ver muita coisa. Vai validar ou vai dizer, não, Léo, você estava completamente errado. Não tem nada, era outra coisa que eu nem estava imaginando. Então, torna mais assertivo, eu otimizo o meu trabalho. Que às vezes eu estou fazendo todo um plano de ação mirabolante com uma coisa que eu achei, que no final não era nada daquilo. Ou estou fazendo 50 ações por ano, que se eu fizesse uma bem feita, o resultado era infinitamente maior. Pessoal, o papo termina aí, passou aí o tempo voando, foi muita coisa. Eu tô imaginando aqui, depois o pessoal vai colocar na edição a Nazaré, assim, acho que tá todo mundo em casa com a Nazaré ali, tipo, aqueles dados voando na frente de todo mundo. Mas são dados sobre gente, para facilitar o trabalho da gente. Então, não encara como um trabalho a mais para RH, uma dificuldade a mais para RH.
Assim como o líder não pode enxergar dessa forma. Então, é um potencializador de como eu, como RH, consigo comprovar a minha efetividade perante a empresa, que muita empresa questiona que eu sou obrigado a ter um RH, que eu preciso... E, na verdade, eu preciso ir para uma linguagem de que o RH está ali para me ajudar. Então, a partir do momento que eu começo a falar um pouco mais a língua dessa tribo, eu tenho uma facilidade maior, não estou dizendo que é 100% das vezes e que todo mundo vai entender, mas uma facilidade maior de avançar com algumas pautas que a gente vem defendendo há muito tempo dentro do RH, e por não usar essa linguagem de negócio, essa linguagem de dados, muitas vezes eu tenho um não quando eu bato na porta de um outro gestor. Pessoal, quero super agradecer aí tudo que vocês trouxeram aqui. Querem aprender mais com eles, podem seguir, a gente vai deixar no LinkedIn dos 3 aqui para vocês acompanharem, manda conexão, pergunta. Eles produzem conteúdo por lá, entender, às vezes chama ali no LinkedIn, me conta um pouco mais como é que é o processo, eles estão super disponíveis. Obrigado, pessoal, pela contribuição, pelo tempo de vocês. Eu Obrigado. agradeço. Show Léo. de bola. Pessoal, a gente volta já já com mais um conteúdo aqui do RH Talks. Até mais.